Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na nossa terça Diagnósticos na Prática para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre laudos ou relatórios sem conclusão, sem HD. E o motivo de eu falar vir aqui dar essa aula sobre isso é a quantidade de relatórios que nós recebemos aqui quando iniciamos a avaliação multidisciplinar, né, aqui no Instituto. A gente recebe avaliações de outros profissionais, faz parte do protocolo com as crianças que vêm para avaliação multidisciplinar aqui no Instituto, a gente receber toda a documentação da história dessa criança até esse momento, né? Então a gente recebe relatórios, laudos, né? Eu vou falar relatórios, laudos, depois eu vou explicar, de fonos, TOs, de psicólogos, e isso entra na análise inicial, que faz parte lá da história da criança, né, para checar o critério C em caso de transtorno do espectro autista, mas também isso entra numa outra questão que é muito importante. Quando os pais nos procuram para comprar essa avaliação, né, afinal é um serviço que é vendido, né? Não é só a parte técnica, né? Tem também a parte comercial. Os pais chegam com muitas dúvidas. Então essa avaliação, ela é intervenção, ela é avaliação, porque às vezes os profissionais encaminham sem explicar direito o que eles precisam. Então, por exemplo, muitos médicos suspeitam de TEA e encaminham para intervenção multiprofissional. E aí os pais procuram intervenção multiprofissional, acabam chegando aqui, onde nós fazemos, além da intervenção com multiprofissionais, nós fazemos avaliação multiprofissional. E aí os pais ficam confusos e eles não têm mesmo que saber, nós que temos que explicar a diferença entre uma avaliação diagnóstica, uma avaliação para intervenção. E nesse primeiro contato nós temos que explicar as diferenças, né? E neste primeiro contato, o que a gente pede? A gente tem um link, que é um link com a história de desenvolvimento da criança. Então a gente pede para esses pais preencherem toda essa história de desenvolvimento antes desses pais pagarem por essa avaliação ou da gente fazer a primeira consulta. A gente analisa toda a história do desenvolvimento dessa criança para saber se cabe essa avaliação, se é para essa criança, e a gente pede os documentos. Então o pai pode mandar foto, enfim. Invariavelmente, a gente recebe crianças que já têm laudo, que já têm um diagnóstico, então a gente vai checar com esses pais. Se é um diagnóstico diferencial, então se esses pais receberam lá um diagnóstico de DI ou de TEA e eles querem uma nova avaliação com uma equipe multidisciplinar especializada, ou se esses pais nem entenderam, e isso acontece, não é raro, desses pais nem entenderem que aquilo que ele tem em mãos é o diagnóstico daquela criança. Em outros casos, esses pais estão procurando intervenção e não nova avaliação. Então, tudo isso a gente faz antes desses pais contratarem esse serviço, né? Comprarem esse serviço da avaliação. E uma discussão que a gente tem aqui bastante na equipe, e aí eu resolvi trazer aqui para vocês, para a gente discutir, e não só por isso, mas também porque sou professora do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, e eu também levo isso lá, tanto nas aulas quanto lá com as alunas, né? Que a gente tem o dever de explicar para esses pais que nos procuram que eles vão sair se eles buscaram uma avaliação diagnóstica, seja em qualquer área, né? Psicológica, fonoaudiológica ou da terapia ocupacional, o resultado de uma avaliação deve ser o laudo, né? Relatório é um instrumento que não envolve o processo de avaliação. Ele é um instrumento que serve para comunicação, né? Então, um profissional que recebe uma criança que faz lá X sessões e ao final entrega para o pai um relatório, ele está entregando um documento que não é o que ele deveria entregar, né? Então vamos falar especificamente dos psicólogos, né? Então se eu recebo uma criança
E esse pai me faz a seguinte queixa, né? Olha, ele não lida bem com transição, ele tem algumas questões sensoriais, com alimentação, com barulhos, ele faz pedido sem contato visual, não gosta muito de brincar com crianças, eu tô um pouco preocupada com o desenvolvimento dele. Então eu falei aqui alguns sinais que podem fazer com que a gente pense no transtorno do espectro autista, e um dos diagnósticos diferenciais seria esse. Então eu preciso avaliar isso. Então eu vou fazer lá a minha avaliação de caso de suspeita de TEA, tem alguns sinais de risco aí, e o relatório ao final desta avaliação, que deve envolver entrevista com os pais, avaliação do brincar, né? Porque o diagnóstico de transtorno do espectro autista é clínico, é observável, então tem lá as técnicas, né? Que inclusive eu ensino lá no curso de forma prática. Tem as técnicas de avaliação do brincar, com caixa específica, ambiente específico, tem os instrumentos também para a gente colher dados mais objetivos, alguns instrumentos que nós podemos colher outros dados que o DSM nos orienta ali, e aí a gente vai fechar isso e vai entregar para esses pais um laudo, porque o laudo é o documento que o psicólogo deve resumir todos os procedimentos, os recursos, as informações que ele colheu, sintetizar os dados baseado em fontes com base teórica, técnico-científica. Tem uma estrutura, então tem que ter lá a identificação, tem que ter lá a demanda, então o que esses pais solicitaram, quais foram os procedimentos, qual foi a sua análise destes procedimentos com essas informações e qual foi a sua conclusão, que é o nosso principal tema aqui na data de hoje, né, nessa aula aqui. Quando eu recebo esses documentos, né, e hoje, por exemplo, eu recebi alguns, e a criança com 7 anos, suspeita, TEA, né, diagnóstico de TEA, eu preciso saber de informações de quando essa criança é pequena. Beleza, olha, quando ela era pequena, eu levei ela numa fono, eu levei ela na TO, eu tenho um relatório da avaliação. Maravilha, vai ajudar muito, porque é um raio-x de como essa criança estava lá quando ela era pequenininha. A mãe tem os relatórios. Pensa num profissional feliz quando a mãe disse que levou e que tem os relatórios da época, porque a gente vai poder ver os sinais ali, né? Até os 3 aninhos, que isso é um dos critérios lá para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E aí a gente vai ver o relatório, e o relatório tá aquele relatório, e aí eu tô falando relatório porque o nome que a profissional deu foi relatório, não foi laudo. Ela fez um relatório onde ela descreveu o que ela estava fazendo com a criança e a evolução da criança. Mas o que ela avaliou da criança? E a pergunta para a mãe mais ou menos é essa, né? Então, qual foi a conclusão diagnóstica dessa profissional quando ela avaliou o teu filho? Não, é só esse aqui mesmo. Então foi esse que ela me deu. Então os profissionais costumam fazer uma bagunça com relação aos documentos escritos, bagunça com relação ao que é relatório, o que é laudo, qual é a função do profissional. Então o pai te contrata para saber o que está acontecendo com o filho, e aí invariavelmente, às vezes por ansiedade do profissional, já inicia intervenção sem fechar a conclusão, né? Então o laudo iniciou a avaliação, utilizou os procedimentos técnicos e científicos, concluiu. O uso do CID, ele é facultativo ao profissional psicólogo, ele pode usar ou pode não usar. O fato dele não colocar o código CID lá, não quer dizer que ele não tem que utilizar uma conclusão baseada em critérios técnicos científicos. Ele precisa justificar, precisa inclusive ter referências bibliográficas no laudo. Então, o documento resultado de uma avaliação psicológica é laudo. Relatório é depois. Aí a criança iniciou a intervenção, tá lá 2 meses fazendo intervenção. E aí você vai dar uma
vai conversar com essa mãe, vai mandar algum documento para a escola, vai conversar com outro profissional? Relatório, porque aí você vai falar sobre evolução, sobre qualquer assunto, relatório. O laudo precisa conter conclusão, e nessa conclusão é onde você vai dizer, por exemplo, se a sua HD é que essa criança tem, sei lá, mutismo seletivo ou TEA, se essa criança é tímida ou é TEA, se essa criança tem uma questão relacionada a, sei lá, TDAH ou TEA, DI ou TEA, TEA com DI, quais são as suas suspeitas após avaliar e analisar tudo aquilo que você fez, o que você colheu com a mãe, as suas sessões com essa criança. Então, essa é a avaliação diagnóstica. Outra coisa que a gente vê muito misturado é já avaliação diagnóstica, avaliação para intervenção, né? Avaliação para intervenção a gente faz depois que a gente sabe o que está acontecendo com essa criança. Se eu nem sei o que é que está acontecendo com ela, qual é a minha hipótese, como que eu já vou preparar a intervenção se eu nem sei o que está acontecendo? Então, isso é uma outra coisa. Ok, fechei a minha hipótese TEA, por exemplo. Se eu trabalho em equipe, ou se eu não trabalho em equipe, por exemplo, eu vou precisar de um olhar de uma fono. O diagnóstico de transtorno do espectro autista é multidisciplinar, então eu vou precisar de um olhar de uma fono. Se esse fechamento não está sendo feito em equipe, a fono vai fechar ou não, né? Vai para o médico, esse diagnóstico vai ser fechado. Então a intervenção vai ser baseada, o tipo de terapia que vai ser indicada vai ser para o transtorno do espectro autista ou vai ser, por exemplo, para TDAH. Intervenções completamente diferentes em termos de quantidade de horas de intervenção, por exemplo. Então, após a conclusão diagnóstica, é que a gente vai fazer o planejamento dessa terapia no detalhe, né? Então, é muito importante que profissionais de todas as áreas, né? E aí eu falo como supervisora aqui do Instituto, supervisora das meninas, fora da minha área de atuação, né? Inclusive, costuma ter bastante perguntas se o nosso curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista, ele é exclusivo para psicólogos. Não, ele não é exclusivo para psicólogos, porque o manejo, a organização do ambiente, dos brinquedos, da interação, estilo de conduta, o que precisa ser perguntado para os pais, o que precisa ser checado, observado, ele é independente do tipo de formação que você tem, né? Então, a gente organiza essas sessões e essa avaliação de uma maneira que todas as profissões podem utilizar. E aí, é claro que dentro desse planejamento vão ter ali as suas sessões específicas, assim como o psicólogo vai utilizar, por exemplo, se não tiver um neuropsicólogo na equipe, vai utilizar em algum momento o SOL-R ou o ASI, enfim, ou outros instrumentos para checar questões específicas. A fonoaudióloga vai usar o ABFW ou outros instrumentos em algum momento da sua avaliação, e até enfim, as suas questões ali para avaliar perfil sensorial, questões motoras de desenvolvimento. Mas sim, o nosso curso pode ser utilizado por qualquer profissional, e a gente vai ensinar, ali eu vou ensinar desde dos critérios diagnósticos, né, utilizando o DSM para fazer essa observação, até o contato com os pais, como investigar cada critério de forma prática, né? E acho que talvez o que mais eu sinto que os profissionais e as alunas sentem falta é da possibilidade de tirar dúvida, né? Que é um diferencial também, de poder contar com a orientação lá durante um ano, né, 12 meses, de poder entrar lá na plataforma e, olha, num caso assim, a minha criança assim, por onde que eu vou, né? Então, essa possibilidade de contar com essa orientação diretamente lá pela plataforma é algo que eu gostaria de ter tido, né, para poder levar essas avaliações. E o principal, né, que eu acho que é o que as meninas que fazem o curso mais dão de feedback, né? Que é fazer mudanças na prática.
imediatamente da hora que começa a fazer, né? Desde da forma como se relaciona com esses pais, né? Com mais firmeza no sentido de estar mais ciente de quais são os sinais de risco, por qual caminho ir, o que perguntar e como se posicionar diante dessa criança, num manejo específico e conseguindo fechar sinais de risco e HD de TEA com mais firmeza, né? Podendo aí auxiliar essas crianças, tá? Então, o documento é o laudo, né? E é uma área que nós podemos atuar, né? A gente não tem que ficar emitindo esses relatórios sem conclusão, né? É um rancinho, né? Assim, é um rancinho misto de pena, até mesmo pela nossa profissão, de ver profissionais que poderiam estar ajudando melhor essas crianças, essas famílias, fazendo melhor pela nossa profissão, em segundo lugar. E terceiro, tendo uma área de atuação aí, né, trabalhando, porque isso é uma área de atuação, sendo mais valorizadas pelos demais profissionais, pelos médicos, sendo procuradas para fazer essa avaliação. Mas muitos profissionais acabam realmente fazendo o serviço que eu sempre brinco aqui, né, de datilógrafo, né, não é essa palavra, escrivão, né, o pai vai lá, relata tudo aquilo que a criança faz, o profissional só digita tudo aquilo que o pai falou e ele manda para o médico dizer o que é que está acontecendo com aquela criança. Para digitar tudo no papel, isso quando digito, porque às vezes vem os relatórios à mão, né? Misturando só o que ele está fazendo. Então, ele junta o que o pai falou e o que ele fez. Mas a análise, procedimento e conclusão, o profissional não sabe fazer. E é por isso que a gente criou esse curso, né? Que é muito legal exatamente por conta disso. Te ensina a fazer essa avaliação do começo até o laudo, para que você possa abrir esse serviço muito bem feito na sua clínica e ajudar essas crianças, né? Com diagnósticos tardios aí, porque o profissional achou que se ele fez, flapping de mão só quando ele tá feliz, que é o tipo de coisa que a gente escuta aqui, né? A criança com a comunicação social super baixa e ele faz flapping de mão só quando ele tá feliz. Então, assim, porque é só quando ele tá feliz, então não sei se é um sinal de autismo, né? A comunicação social dele é baixa, mas ele fala, né? Então, poxa, mas ele olha no olho. Então, tem profissionais que não têm firmeza, porque só conhecem os sinais clássicos de autismo e não tem o olhar treinado e vão ali arrastando o caso sem diagnóstico, com medo de mandar, com medo de falar para os pais sobre os sinais, com medo de perder paciente e deixando crianças aí com diagnóstico arrastado, né, subdiagnosticadas com diagnóstico arrastado por falha na formação, né? A falha vem lá da formação. Então é importante que esses profissionais saibam que existem cursos práticos que vão ajudar além daquilo que você leu no livro, né? Porque tem muita coisa no livro, né? Tem muito livro, tem muita literatura, mas o que realmente faz a diferença é, primeiro, a supervisão, né? Porque muitas vezes o pulo do gato é um olhar treinado a mais, né? O olhar de fora de alguém com mais experiência, que vai fazer você raciocinar, que vai ajustar alguma coisa na sua conduta, que vai te orientar por onde ir. A segunda questão é a vivência prática, que também eu acredito que é essencial, que é exatamente o que eu chamo de olhar treinado, né? Então, se fosse simples, era só a gente seguir o DSM-5, não precisava nem de tanto instrumento. O que os instrumentos acabam fazendo? Os instrumentos, eles sistematizam o nosso olhar, senão a gente só seguia o DSM-5, né? E eu acho que o nosso curso, ele vem para dar um upgrade nisso, né? Então, assim, existem os livros, existe a literatura, existe
os instrumentos que sistematizam o olhar, e aí o curso vem para agregar tudo isso, o DSM-5, a literatura, os instrumentos, e aí vem o curso para dizer, olha, então tudo isso você faz assim, faz assado, pode aparecer assim, pode aparecer assado. Isso ajuda bastante profissionais de todas as áreas, tá? Não somente psicólogos. Eu acho que essa é uma pergunta também que todo mundo faz. Deixa eu ver se alguém tem pergunta. Eu tava dando uma olhadinha aqui, não vi nenhuma pergunta. Vocês têm alguma pergunta sobre o diagnóstico multidisciplinar, sobre laudo, relatório? Eu tenho um tempinho aqui ainda. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu fiz um roteirinho básico aqui. Uma coisa importante sobre o relatório. O relatório, a gente não usa CID, a gente não fala sobre HD, porque ele não envolve o processo de avaliação psicológica ou outras, né? A gente fala sobre evolução, né? Eu falei isso meio que por cima, assim, mas a gente não tem conclusão, né? A gente não vai colocar CID e tal no relatório, isso não entra, isso entra lá no laudo. Tem outros modelos também, tem a declaração, tem o atestado, inclusive no curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, eu acho isso tão essencial, tanto para profissionais psicólogos quanto para profissionais de outras áreas, para que eles possam saber o que pedir, né? Então, até mesmo a galera do convênio pede errado, né? Pede relatório quando é laudo, pede laudo quando é relatório, enfim. E para saber o que pedir, né? Então, uma fono, por exemplo, ela vai pedir, ela quer saber o laudo, ela quer saber qual foi o resultado da avaliação psicológica daquela criança. Então, ela tem que pedir para o psicólogo, você pode me ceder, ou você tem aí a cópia do laudo dessa criança, não do relatório, né? Porque aí, se o profissional não fez direito, ou se ele não fez, ele vai buscar, e aí ele vai encontrar que primeiro ele é obrigado a fazer, né? Se ele nunca foi buscar a resolução de documentos escritos, ele vai lá buscar, e aí talvez ele faça o documento correto, né? Então é importante também que outros profissionais saibam a diferença. E aí eu estava dizendo que eu achei isso tão essencial, que lá no curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, um dos bônus é uma aula só sobre a confecção do laudo, uma aula só sobre a confecção do relatório, as diferenças entre atestado e declaração, né? Muitos profissionais não sabem, por exemplo, que o psicólogo pode dar atestado, né? E pode até afastar a pessoa do trabalho, enfim. Então, coloquei lá nos bônus algumas questões relacionadas a isso. Bom, gente, eu acho que ninguém tem dúvida. Eu vou aproveitar, então, para convidar vocês para conhecer um pouquinho do nosso curso, que está com inscrições abertas essa semana. É o curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ele está na sua 12ª turma online, e a gente já tem aí mais de 5.000 alunas pelo Brasil. Ele tá com condições especiais hoje, era para ter fechado ontem as condições especiais, né? Não as vagas ainda ficam abertas aí por alguns dias, mas hoje, porque ontem as redes sociais ficaram todas fora, né? Então a gente estendeu para hoje até meia-noite. O curso, até hoje, ao final do dia, até meia-noite, ele tá ainda com preço antigo, ele foi ampliado. Então agora o curso tem um valor de R$ 1.100 e somente hoje, até a meia-noite, ele vai estar com preço antigo de R$ 700. Ele tem 12 meses de orientação, supervisão comigo lá na plataforma. Então, se você for fazer avaliações diagnósticas, você pode ir tirando as dúvidas diretamente lá comigo. Tem, além de todos os bônus, são 63 aulas gravadas, 74 PDFs, né? Então tem roteiro, protocolo, é todo apostilado. Então todos os instrumentos que a gente cria para utilizar aqui, você vai usar os mesmos materiais que a gente usa aqui na equipe de avaliação multidisciplinar. E eu coloco em doc para que você possa colocar o seu logo. Então, como que a gente observa uma criança na escola? O mesmo instrumento que a gente usa aqui, você vai ter lá.
qual é a anamnese de história do desenvolvimento que a gente usa aqui, você vai ter lá no curso. Além disso tudo, tem vários bônus, né? Que já estão incluídos lá no curso, aula do MChat, do ICA, ABC, enfim. Fora tudo, né, que já faz parte do curso, que é bem prático, só os 3 primeiros módulos são teórico-práticos, todos os outros são totalmente práticos, gravados aqui no chão do Instituto, com os brinquedos, enfim. A gente tem agora um kit consultório, que é no valor de acho que quase R$700, e aí se comprando hoje fica mais barato, né? Aí vocês têm um desconto de R$400, que vocês ganham um curso de adolescente e adultos, que é um curso que eu indico somente para quem já terminou o curso de criança, então para avaliação de pessoas TEA, adolescentes e adultos, que é diferente. Então é um curso que a gente vende lá por R$199, esse vai estar incluído. O curso do SRS2, que é o curso, a escala de responsabilidade social, que a gente também vende na plataforma, vai estar incluído. Então são 3 diplomas juntos, né? E você pode ver todos juntos por R$700. Então orientação, 12 meses de orientação e supervisão, o diploma, o certificado do SRS2, o de adolescentes e adultos, o de crianças com senhoras, né? E vários PDFs lá de estimulação cognitiva, alguns PDFs de estimulação para o autismo, alguns de alfabetização, tá tudo disponível lá na página, o link tá no perfil aqui do Instagram. Então tudo isso dá mais ou menos R$700, que você não vai pagar, né? Pra dar uma aprimorada aí no seu consultório, tá bom? E é isso, gente, hoje até meia-noite. Uma coisa legal também, eu sempre falo da comunidade, né? Então todas as aulas que eu dou aqui ficam 7 dias, depois vão lá pra comunidade, que tem uma assinatura. Vocês também ganham 12 meses de assinatura da comunidade. Então todas as aulas gravadas aqui, toda terça e toda quinta, vocês também vão ter acesso gratuito. Enfim, pra dar uma acelerada aí na formação de vocês. Mas o que eu acho mais legal é a possibilidade de ter orientação diretamente lá na plataforma, né? Assim, supervisão é caro, né? A orientação é cara. É claro que a supervisão, aos meus olhos, é uma outra coisa, né? É um tete a tete ali, a supervisora pegar os seus prontuários e acompanhar. Não é exatamente assim, mas eu vou responder as suas dúvidas diretamente lá na plataforma, tá? Então é isso, gente, o curso está aberto, hoje até meia-noite vocês conseguem fazer a aquisição do curso e iniciar imediatamente, né? Comprou, já fica, você começa a estudar hoje mesmo, tá? E é isso, se vocês tiverem dúvidas, é só clicar lá no link do perfil, vocês vão para a página do curso, tem todo o cronograma, todas as aulas, os bônus descritos, e é só clicar lá também que vocês conseguem tirar dúvida com o pessoal do SAC. E pelo direct também, a gente manda o link se vocês tiverem alguma dificuldade, tá bom? Então, bora aí se capacitar e parar de cometer erros, valorizar a nossa profissão e ajudar nesses diagnósticos aí tão difíceis, né, que acabam sendo tardios e comprometendo o desenvolvimento de muitas crianças, tá certo? Tchau, gente, até quinta.